Ao longo dos anos, eu tenho entendido a importância de corresponder com a liderança do Espírito Santo. Mas uma das experiências mais espetaculares que eu tive na minha vida com a liderança do Espírito Santo foi em setembro de 2000. Perdi uma carteira, tinha que fazer uma viagem, não achei a carteira em lugar nenhum, revirei em casa, que ele me ajudou. Fui na igreja, porque eu lembrava de ter ido o dia anterior, que era o domingo, na igreja com a carteira, procurar nada. Acordei um irmão que a gente tinha jantado na casa dele para ver se estava lá, nada. Foi me dando desespero, porque sem a carteira eu não podia viajar. Em algum momento eu falei, Deus, me mostra onde está essa carteira. Mas me mostra, tipo assim, eu só imaginava que ele podia me ajudar a lembrar. E quando eu estou orando, me mostra, me aconteceu uma coisa que raramente me acontece. Eu tive uma visão. De vez em quando eu tenho uns vislumbres, mas aquilo foi uma visão. Parecia uma tela de cinema na minha frente. Eu assisti um filme, estrelando eu mesmo. O filme era de mim. O que era o filme? A casa que eu morava na época, em Guarapuava, ela era acima do nível da rua e ela tinha uma escada, meio quase que um S, assim, que descia até o acesso da rua. Eu tinha deixado o carro na rua e não na garagem. Aí tinha chovido muito. Em 9 anos que eu morei em Guarapuava, eu nunca vi uma chuva como aquela. Era uma enxurrada gigantesca. E eu estou calculando o quanto eu preciso correr escada abaixo para conseguir pular a enxurrada. Porque se pisasse, não ia molhar só o sapato. Era pelo menos metade da calça. É como se alguém estivesse filmando lá de baixo. E eu estou vendo eu lá em cima. Calculando. E eu consigo ver exatamente como eu estava vestido. Era uma noite muito fria, eu estava com sobretudo. E no bolso, do lado do sobretudo, foi como se desse um zoom na filmagem. Eu vi o carteirão. Digo carteirão porque eu usava uma capanga de couro. Na época do finado talão de cheque. A gente conseguia botar aquilo aberto dentro da carteira enorme. E aquilo estava lá. E eu percebi o que aconteceu. Na hora que eu desci correndo e pulei a enxurrada, o movimento que eu fiz com a perna direita de dar o pulo, bateu do lado de dentro, sobretudo, e ejetou a carteira para o lado de fora. Na hora que isso aconteceu, foi como se desse não só o zoom que eu falei na carteira, mas eu brinco que foi com câmera lenta, slow motion. Eu vi aquele carteirão saindo do bolso. Isso é só para quem assistia vídeo cassete. Gente. Quando botava na câmera lenta, segurava o som junto. Todas as lembranças minhas de câmera lenta tem um som. Então, desculpa, eu faço questão que você ouça. E eu vejo ela caindo. Quando ela está no ar, a visão sumiu. Acabou. Eu pensei, caiu na calçada da frente de casa. Corri para lá, procuro, nada. Pensei, algum vizinho achou, jogou para lá de dentro. Nada no quintal, nada na caixa de correio. Aí começou a me dar uma angústia. Eu falei, Deus, agora mais do que a carteira, os documentos, a viagem. Eu nunca tenho a visão. Agora que eu achei que tinha uma, vai dar em nada. Mas de repente eu me lembrei, falei, por que aquilo parou com ela no ar? Falei, Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu quero ver o fim do filme. E quando eu comecei a orar, voltou o filme. Pausado onde a carteira estava no ar. Alguém soltou o pause, mas ainda está no slow motion. Aí eu vejo onde a carteira caiu, dentro d'água. Para que ela entra na água, volta à velocidade normal, eu vejo ela correr embora. O Espírito Santo falou para mim, acha o próximo bueiro. Ela enroscou, não passou. Achei o próximo bueiro, comecei a tirar galho de árvore, folha. A carteira estava lá. Gente, eu me achei. Eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu ficava pensando que experiência maravilhosa. E eu botei isso nas experiências top da liderança do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Alguns meses depois, janeiro de 2001, eu estava ministrando em Oshawa, no Canadá, na igreja do pastor Frank Seixas. A gente carinhosamente o chama pelo apelido de Kiko. Nós tivemos um culto domingo de manhã, foi um mover do Espírito muito precioso. Na hora do almoço está todo mundo falando do que aconteceu no culto e o assunto virou a liderança do Espírito Santo. Um conta uma experiência, outro conta outra, outro conta, e eu estou lá que eu não me aguento. Falei, gente, preciso contar uma fresquinha, aconteceu uns meses atrás. Mas contei assim, empolgado, e todo mundo, uau! E aquele uau foi, essa ganhou. E eu estou feliz, falei, estou liderando o campeonato. Aí o Kiko diz assim, foi boa. Mas já falou de um jeito que você já pressente aquele mais. Falei, mais o quê? Vai dizer que tu tem a melhor. Ele falou, julgue você. Eu só fui a testemunha. Ele olha para mim e pergunta, você conheceu o pastor fulano de tal? Já está com o senhor. Mas foi desses da vanguarda do avivamento brasileiro. Falei, conheci o velhinho, encontrei muito ele por aí. Ele falou, ele que levou nossa família a experimentar o mover do Espírito Santo, a entender o que era o avivamento. Ele falou, cara, eu já estava anos aqui no Canadá, encontrei ele no Brasil. Ele pastor, se eu rodo o mundo, quando estiver no Canadá me visite, dei um cartão. Ele falou, Luciano, filho, mais por educação do que esperando. 3 meses depois ele me liga. Ele diz, vou estar pertinho da sua cidade, gostaria que você me ouvisse pregar no domingo de manhã e, se possível, almoçasse comigo. Falou, o culto foi aquela bênção, o homem era muito usado por Deus. E ele falou, lá vamos nós almoçar. Falou, qualquer chance de conversar com o homem, quem conheceu sabia que as conversas se estendiam, porque ele era uma máquina de experiência e ele ficava dando testemunho o tempo todo. Ele falou, o horário começou a se estender. Teve uma hora que ele olhou para os irmãos que tinham trazido ele de Toronto, onde ele estava. Vou liberar vocês, porque esse negócio vai longe. Dá só o endereço da igreja. E ele me leva. Você pode me levar aqui? O Kiko falou, posso. Pegou o endereço. O Kiko falou, você já tinha morado em Toronto. Não tinha GPS naquela época. Falou, mas conhecia mais ou menos. Eles me deram informação, anotei o endereço, o horário. E ele falou, era 1 hora de viagem. Nós saímos com 2 horas. Tinha 1 hora de antecedência. O culto era 6. Às 5 eu estava em Toronto. Pedi informação, mandaram no lugar, não era. Pedi informação, mandaram em outro que também não era. Pedi de novo informação, mandaram em outro que não era. Ele falou, daqui a pouco, de tanta informação, a gente não só não achou lugar,
lugar, como está perdido, não sabe mais onde está. Ele falou, e de informação em informação, o tempo foi passando e deu 6 horas, que era a hora do culto. Ele falou, quando deu 6 horas, ele disse assim, o velhinho falou para mim, encosta. Ele falou, pensei que ia levar uma bronca no estilo da velha guarda. Ele falou que já estava preocupado, mas o homem só fez uma oração. Qual foi a oração? Ele disse assim, Deus, o Senhor não me trouxe essa cidade para eu ficar perdido. O único que não me quer nesse culto é o diabo, porque o Senhor já me mostrou o que quer fazer lá. Ele disse, Espírito Santo, nós não temos mais tempo para ficar perguntando ou tentando. Ele disse, eu estou recorrendo direto a você. O Senhor conhece essa cidade melhor do que ninguém, melhor do que o homem que a planejou. Ele disse, me guia agora até essa igreja. Aí ele vira para o Frank, meu amigo, e diz, segue adiante, vira para cá, vira para lá. Falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O Malemar falava bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele diz, nem se tivesse sinalizado, ele acertaria. Ele falou, nós andamos um pouquinho mais 10 minutos, talvez menos de 15. Paramos na frente de um prédio, sem placa nem movimento. E o velhinho fala para mim, pode descer e perguntar que é aqui que eu vou pregar. O Kiko diz, Luciano, eu fui perguntar onde é que era o endereço, porque eu não acreditei em nada daquilo. Ele diz, eu volto pro carro com as pernas mole, tremendo. Nós estávamos na frente da igreja onde ele ia pregar. Ele diz, descobri só depois do culto que a placa e o movimento era todo pelo fundo. Mas se houvesse o que hoje eu e você chamamos de GPS, nos guiaria até aquela porta da frente. Aliás, isso dá um novo sentido à palavra GPS, guiado pelo Espírito. Agora, para caber o S no lugar do E, nós vamos ter que comer o E. Eu não consigo explicar para você o que aconteceu. Na hora que eu vi aquela experiência, eu falei, não é que foi melhor do que a da carteira? E dentro de mim me deu uma fome, um desespero. E a minha oração ao longo desses dias, em especial dessa semana, é que Deus faça alguma coisa parecida com cada um de vocês. Algo dentro de mim parecia gritar, você precisa conhecer melhor o Espírito Santo. Você precisa conhecer melhor o Espírito Santo. E eu não aguentei ficar naquela mesa, eu pedi licença, eu saí, eu corri para o quarto da casa que eu estava hospedado. E eu lembro de cair de joelhos. Eu não falava, eu gritava, era um desespero dentro de mim, uma vontade de arrancar os cabelos. Tem coisa que você se arrepende. O tempo vai resolver esse problema, você não precisa adiantar. Mas ali chorando eu dizia, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Eu falei, aquela foi bem melhor que a da carteira. Um dia alguém falou, pastor, o senhor está competindo com os outros? Eu falei, com os outros não. Com a minha própria mediocridade, sim. Cada vez que eu vejo que alguém entrou mais no rio de Deus, eu digo, isso é um sinal de que tem mais para cada um de nós. E eu comecei a dizer para Deus, eu quero isso, eu quero isso. Enquanto eu orava, chorava, eu ouvi uma voz. Eu não sei se ela falou do lado de dentro, eu não sei se ela falou do lado de fora, mas ela foi nítida. A voz citava um pedaço de um versículo, uma palavra proferida por Jesus, e fazia uma aplicação lógica da continuidade. A voz dizia assim, quem é fiel no pouco, Mateus 25, 23. Diz, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A frase dizia assim, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. E eu parei com temor diante daquela voz. Eu falei, Deus, se é o Senhor falando, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? Estou falando da liderança do Espírito Santo. A voz respondeu e disse, tem tudo a ver. A voz disse, o que eu estou falando agora não é só para você e nem só por causa do seu pedido pessoal. Ele diz, por onde eu te levar, pregar minha palavra, ensinar minha palavra pelo Brasil e pelas nações, eu quero que você ensine isso. O Senhor diz, quem está impedindo o grande mover do meu Espírito na terra não é o diabo, como você julga, são vocês. É a falta de resposta de vocês ao meu Espírito. O Senhor me disse, diga ao meu povo que enquanto eles não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu Espírito no dia a dia, no testemunho interior das pequenas coisas, eles não têm direito de esperar por experiências maiores. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Mas todo exercício de fidelidade na liderança simples do Espírito Santo levará a experiências maiores. Quem está entendendo? E algo começou a fazer sentido. Ezequiel 20, de 1 a 3, o povo vem consultar o Senhor diante do profeta Ezequiel. É o ápice da apostasia da nação de Israel. E quando eles vêm para consultar o Senhor, Deus diz, fala para eles que eu não tenho nada para falar com eles. Que tudo que me consultaram antes não me obedeceram, por que é que eu vou falar alguma coisa agora? Essa é uma lógica ao longo da Bíblia. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele obedece a Deus em quase tudo. Mas tem um sobrinho órfão que pensa, o pobrezinho está sem pai, eu preciso fazer algo. E ele decide levar junto, ele não desliga de toda a parentela. Enquanto Abraão, de forma benevolente, está carregando Ló, Deus nunca mais falou nada de coisa nenhuma. Porque a lógica é, por que é que Deus vai dar uma direção nova quando você não obedeceu o que ele já deu? No dia em que Abraão decide separar de Ló, a Bíblia diz, o Senhor se manifesta e volta a trazer direcionamento. Agora, muitos de nós estamos esperando que o Espírito Santo venha com força, fale maravilhosamente. Quando a gente não obedece o testemunho interior do dia a dia. Obedecer isso não apenas vai nos levar a uma vida extraordinária, mas essa obediência vai criando uma comunhão, uma interação progressiva, uma sensibilidade, uma capacidade de resposta cada vez maior. E aí sim nós vamos refinando. Às vezes as pessoas nos ouvem falar de 30 e tantos anos de vida no Espírito. E elas acham que no dia seguinte vão estar vivendo isso tudo, sem nenhum nível de resposta ou exercício. E eu preciso ser honesto com você. A direção do Espírito Santo tem sido preciosa. E eu não preciso de muito para obedecer. Em junho agora estávamos gravando em Israel. Tivemos um momento de oração, numa casa de oração lá em Berseba. E eu me lembro daquele momento com a cara no chão, chorando diante de Deus. E uma convicção se apodera dentro de mim. Seu próximo jejum do próximo ano, não o de agosto, o de janeiro. Você tem que passar a maior parte do tempo em Israel. Eu não consigo explicar isso. Para mim não tem nada de mais místico lá do que em outro lugar. Não consigo entender o propósito. Mas quando aquela convicção entrou dentro de mim, eu já falei para todo mundo, janeiro
janeiro vai ser assim. Falei, meu amor, janeiro nós vamos para Israel, o jejum vai ser lá. A turma disse, por quê? Falei, porque eu vejo o quê? Como diz Paulo, basta um testemunho interior. Às vezes com o tempo eu consigo descobrir depois por que o testemunho interior me mandou fazer alguma coisa. Eu não preciso mais de explicação. Eu já aprendi com o tempo. Eu só preciso desse impulso. E se nós somos fiéis, isso vai fazer toda a diferença. Eu fico tentando imaginar o que seria viver num relacionamento onde o outro lado nunca te ouve. Eu tenho muita dificuldade. Quando alguém pede algum conselho, você vai falar e você percebe que não está prestando atenção, o negócio não está entrando, não dá valor. Eu fico me perguntando por que eu estou perdendo meu tempo aqui tentando ajudar alguém que diz que quer ser ajudado, mas não quer. Agora a pergunta é como é que o Espírito Santo se sente? Quando eu e você, dia após dia, ficamos ignorando ele, ignorando ele, ignorando ele. Quando nós o entristecemos, nós o afastamos. E não há razão para esperar que ele fale mais. Mas se eu e você fomos fiéis, eu gostaria de te encorajar a um posicionamento que não é só para hoje, aqui e agora. A partir de agora. Às vezes eu vou separar tempo para orar e buscar Deus e Espírito Santo. Eu quero ser sensível. Eu quero entrar nessa escola do Espírito. Eu quero aprender a dinâmica do testemunho interior. Eu quero aprender a corresponder. Eu quero seguir a sua orientação. Alguns de nós precisamos de um conserto imediato e nos arrepender pelo tanto que o temos entristecido e apagado o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo ainda fala, mas a sua resposta faz toda a diferença. Para mais mensagens de fé, curte e segue o Lupix Faith.